Então sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Revista Espírita do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal. Quanto mais pessoas conhecedoras da doutrina espírita, mais pessoas conhecedoras de si mesmo e, consequentemente, mais a sociedade estará mais equilibrada. E também participe da nossa comunidade no WhatsApp. Lá tem muito conteúdo espírita para você. Nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. Agora nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois começamos os trabalhos da noite através dos estudos da Revista Espírita. Um momentinho só. Então vamos nos acomodando em nossas cadeiras, respirando fundo, soltando pela boca, ligando nosso pensamento a Jesus, iniciando com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, iniciaremos os nossos estudos. Obrigado. Então, antes da gente começar, nós vamos fazer uma vibração, tá? Para uma pessoa desencarnada e ela e os familiares estão passando por necessidade de amparo espiritual. E como o nosso trabalho também tem, além da parte teórica, a parte prática, hoje não é dia de parte prática, mas no caso de emergência, nós fazemos também a vibração, que também inclui junto com o tratamento que nós fazemos na nossa casa, para quem trabalha na nossa casa, né? Depois do tratamento de magnetismo, nós fechamos a casa e aí ficam os trabalhadores fazendo as vibrações e a comunicação mediúnica propriamente dita. Então nós vamos sintonizar e vibrar por Joyce Caroline Nascimento Nunes. Ela desencarnou num acidente de moto, né? E precisa do nosso amparo, da nossa proteção, que os bons espíritos tarefeiros dessa casa possam ampará-la, junto com os seus familiares que já estão desencarnados, e também a sua mãe, a sua genitora, que está encarnada e que está sofrendo muito com o desencarne da filha, que é Isaura Aparecida Nascimento Porto Campos, residente na rua Senador Feijó, no bairro do Guarujá. Então é importante que nós vibremos, mentalizemos essas pessoas e que possamos auxiliá-las sempre na medida do possível. Que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre. Deixa eu em cima da mesa. Agora nós vamos começar a leitura, né? A leitura do início da Revista Espírita. Nós tivemos uma apresentação, mas agora a introdução já vai ser considerada o estudo 1. Tá? E na nossa playlist, no nosso canal, quem for entrar posteriormente, ou quem estiver analisando pelo nosso canal, vai encontrar todos os estudos lá separadamente, os estudos da Revista Espírita, os estudos das obras de André Luiz e os estudos do Evangelho e Livro dos Espíritos que nós temos na nossa casa. Agora vamos para a Márcia, que vai fazer a leitura, e não precisa esperar terminar a leitura para questionar, tá? Então, quem quiser questionar, quiser falar alguma coisa, ou fazer um comentário, ou pede o microfone que eu passo, ou senta aqui do lado e aí pergunta pelo microfone, para a gente não perder, porque às vezes a gente deixa por educação passar as coisas, aí depois a gente esquece. Às vezes aquela pergunta é essencial para quem está assistindo, ou até para nós mesmos que estamos aqui. Tá? Então, cadê isso de perguntar?
janeiro de 1858. Introdução. A rapidez com que em todas as partes do mundo se propagaram os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram em chamar a atenção de homens sérios que, desde o início, entreviram a inevitável influência que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Cada dia se tornam mais populares as ideias novas que deles surgem, e nada lhes barrará o progresso, pela simples razão de que esses fenômenos estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá a manifestação. Se os abafam aqui, aparecem em 100 outros lugares. Aqueles, pois, que neles descobrissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos, pela mesma força dos fatos, a lhes sofrer as consequências, como acontece às indústrias novas que, de começo, ferem interesses particulares, mas, ao final das contas, todos se acomodam, porque não poderia ser de outro modo. O que não foi feito e dito contra o magnetismo? Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, inclusive o ridículo, esbarraram ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo em maior evidência. Deixa eu só fazer um detalhe, uma observação aqui. O magnetismo sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? E Kardec adota o magnetismo porque os incas, maias, os astecas, os egípcios, inclusive os druidas, do qual Allan Kardec fez parte na encarnação, que o nome dele era Allan Kardec, porque quando ele era codificador da doutrina espírita, o nome dele é Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, esse magnetismo não tinha, como a doutrina espírita, os fenômenos espíritas, não tinha uma codificação, não tinha um estudo a respeito do magnetismo. Então, o austríaco Franz Anton Mesmer, em 1700 e pouco, começa a codificar o magnetismo, que é a cura pelas mãos, entendendo que não sabia a parte espiritual, mas ele sabia que nós temos energia, e essa energia passa para a energia do outro corpo e permite a cura, restaura, porque nós temos forças, campos de força, que os sânscritos estudam como chakras, e nós, ocidentais, falamos de campos de força. E Franz Anton Mesmer começou a estudar isso. E como ele era médico, ele leva isso para a medicina da época e é zombado, né? O pessoal ridiculariza Franz Anton Mesmer. Mas depois os próprios que ridicularizaram Franz Anton Mesmer voltam atrás e aplicam alguns o próprio magnetismo em si, né? E Kardec, com 15 anos de idade, Franz Anton Mesmer, quando Kardec tinha 15 anos de idade, Franz Anton Mesmer desencarna. Mas Kardec tem um contato com o magnetismo. Então, ele procura um estudo do magnetismo na França e tem o Barão do Poté como seu professor de magnetismo. E vai aprendendo o magnetismo, executando o magnetismo, porque o magnetismo é uma técnica que todos estudam e a cada vez está aperfeiçoando cada vez mais, porque a gente vai aprimorando, vai encontrando conhecimentos através do tato magnético, pontos de força que dá resultado que até há pouco tempo atrás não daria. Então é sempre uma evolução o magnetismo. E como Kardec era magnetizador,
desde os 15 anos de idade dele, aos 50 anos de idade, quando ele é convidado por um outro magnetizador a conhecer as mesas girantes e, consequentemente, dar um impulso na doutrina espírita e começar a codificação espírita, ele inclui o magnetismo no espiritismo, falando que são ciências iguais, almas gêmeas, né? Ciências gêmeas, ciências irmãs. Então, todo espírita, segundo Kardec, né? E quem é espírita deve seguir Kardec, porque não tem outra maneira de ser espírita, é magnetizador por si só. Deveria, né, entre aspas, né, mas nem todos fazem isso, aprender a cura pelas mãos, que é o que o magnetismo ensina. Porque na época dos incas, maias, astecas, não tinha medicina. Então eles aprenderam a curar pelas mãos. E isso sempre teve, desde que o mundo é mundo. Só que ninguém tinha codificado. E Franz Anton Mesmer codifica e depois Kardec adota no Espiritismo. E tanto é que nos livros, Kardec escreveu 20 livros. Mas só nos 5 livros da codificação, o Céu e o Inferno, a Gênese, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, só nesses 5 livros ele cita 366 vezes a palavra magnetismo e magnetizador. É que a gente lê, mas não entende, né? A gente precisa ter olhos de ver, como dizia Jesus. Por isso que nós, aqui na nossa casa, nós aplicamos o magnetismo, né? Então, essa é a pequena história do que está sendo relatado aqui por Kardec, né? Falando que Franz Anton Mesmer, ele não citou Franz Anton Mesmer, mas ele falou que o magnetismo foi ridicularizado, e foi mesmo. E depois ele deu um impulso aqui na França através do espiritismo. É que o magnetismo é uma força natural. E ante as forças naturais, o homem é um pigmeu, semelhante a esses cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo quanto lhes mete medo. Dá-se com as manifestações espíritas o mesmo que com o sonambulismo. Se elas não se produzirem à plena luz e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre os seus membros, desde as crianças até os velhos, bem como pode encontrar um sonâmbulo. Assim, quem poderá impedir que o primeiro que encontramos seja médium e sonâmbulo? Sem dúvida, os que o combatem não pensaram nisso. Insistimos. Quando uma força está na natureza, pode ser paralisada por um instante, mas nunca aniquilada. Apenas poder-se-á desviar o seu curso. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, assim como o magnetismo, e não será aniquilada, como ou não será a força elétrica. O que é preciso é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro e uma ilusão, o tempo fará justiça. Se for a verdade, esta é como vapor. Quanto mais comprimido, maior será a sua força de expansão. Admira-se de que, enquanto na América, só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados ao assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos. A França, o país da Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram,
não possua nenhum. Seria desnecessário contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso dessa nova ciência e a premuna contra os exageros da credulidade, tanto quanto do ceticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com o fito de oferecer em meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Se tratasse apenas de uma coleta de fatos, fácil seria a tarefa. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria. Mas os fatos, por si sós, tornam-se monótonos pela repetição e principalmente pela similitude. O que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale a inteligência. Faz poucos anos que se manifestaram os primeiros fenômenos e já estamos longe das mesas girantes e falantes que representavam sua infância. Hoje é uma ciência que descobre todo um mundo de mistérios, que patenteia as verdades eternas, apenas pressentidas por nosso espírito. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever e descobre o mais vasto campo jamais apresentado à observação do filósofo. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse em breve teria passado. Talvez nos contestem a denominação da ciência que damos ao Espiritismo. Ele não teria, sem dúvida, em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E precisamente nisso está o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas estes, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos, e é o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se se trata de uma ciência acabada, sem dúvida, será prematuro responder afirmativamente. Mas as observações já são hoje bastante numerosas para permitirem, pelo menos, deduzir os princípios gerais, onde começa a ciência. O exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é, pois, um complemento, sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade e apenas ofereceria um interesse secundário a quem reflete e quer dar-se conta do que vê. Contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas. E tanto quanto o permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas
e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos de gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Então aqui está falando dos relatos que chegarão até ele, não é? E que será devidamente estudado, né? Kardec, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, a parte científica do espiritismo não é uma parte ambulatorial. O pessoal leva para o laboratório e faz experiências, não é isso? A parte científica é a metodologia científica. É ele pegar depoimentos e situações em vários lugares, verificar o que é lógico, o que é coerente e relatar isso para a gente na codificação espírita e na revista espírita. Essa é a parte científica, né? E que tem o tripé que a doutrina espírita é a parte filosófica, que é o questionamento, a parte científica, que é a comprovação do que está sendo dito, e até hoje a ciência nunca comprovou nada ao contrário do que o espiritismo disse, muito pelo contrário, tem só afirmando aquilo que a doutrina fala, e a parte religiosa, que são a religação com Deus, é os ensinamentos morais que Jesus nos traz. Então, o tripé da doutrina é ciência, filosofia e religião. Não há como ter só ciência e filosofia, como também ter só religião e filosofia. Tem que ter os três juntos. Então, esse método, Kardec que se comunicava por cartas a vários outros médiuns de vários outros países, fazendo a mesma pergunta. Então, essas perguntas chegavam para ele por carta e ele selecionava aquelas que eram todas coerentes, que tinham a mesma resposta praticamente. E isso ele ia colocando minuciosamente na codificação espírita, além das médiuns, porque ele não tinha a mediunidade ostensiva, das médiuns que trabalhavam com ele e passavam as mensagens que era necessário passar. Mas antes dele aplicar na doutrina espírita, ele pesquisava com outros médiuns de outros lugares para ver se aquilo era autêntico ou não, porque poderia ser um misticismo, poderia ser um animismo, né? Que é o próprio espírito da pessoa comunicante que está trazendo a informação, não é uma comunicação externa. Então, Kardec tomou todo esse cuidado para entregar para nós uma doutrina que é inabalável, que hoje ninguém consegue contestar. Muitas pessoas podem se opor ao método da doutrina espírita, mas nunca falar que o que ela prega ou o que ela fala não existe, né? E tanto que a doutrina espírita tem como base o que Kardec fala, que se algum dia a ciência comprovar que a doutrina espírita está errada em algum ponto, deixemos esse ponto e fiquemos com a ciência, nenhuma outra crença faz isso. Só a doutrina espírita faz. Então ele tinha muita certeza do que estava apresentando para a humanidade. E é igual ele cita, né, aqui, que não é uma simples coleta, né, de fatos, né? É todo um estudo. O exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é, pois, um complemento, sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade e apenas ofereceria o interesse secundário a quem reflete e quer dar-se conta do que se vê. Contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas, e tanto quanto o permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra,
Discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos de gente sensata. É a arma daqueles que não possuem algo melhor e que se volta contra quem a maneja. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzidos nos últimos tempos, de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais remotas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Assim, pois, desde que estão na ordem das coisas, sua causa é tão antiga quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzidos em todas as épocas. Portanto, o que hoje testemunhamos não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade desembaraçada do envoltório místico que gerou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso no campo das coisas positivas. Só dar um comentário. Na própria Bíblia, né? No Antigo Testamento, o que tem de aparecimentos e situações mediúnicas relatadas lá, só não vê que não tem. Tem mais do que nos livros da doutrina espírita. Né? A Bíblia toda é mediúnica. É só ler, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, Moisés, depois, com o maior médium de efeitos físicos que apareceu na Terra, claro que sempre depois de Jesus, porque Jesus é o governador e Moisés foi um dos seus emissários. Então, sempre teve comunicação mediúnica, sempre teve situações mediúnicas o tempo todo, né? O rei Saul sempre se aconselhando com oráculos, né? Pitonisas, né? E depois Kardec reúne todas essas pessoas que tinham mediunidade e dá o nome de médium em mediunidade. É Kardec que reúne eles e centraliza tudo. Os profetas também, que eram médiuns, né? Todo reunido e chamado de médium depois. Então, todos os processos espirituais e fenômenos sempre existiram. É que ninguém estudava, ninguém codificava. E chegou a época da Terra avançar, sair do mundo primitivo e passar pelo mundo de expiação e provas, se preparando para o mundo de regeneração, através de uma doutrina esclarecedora e consoladora, que nós, espíritas, acreditamos ser a doutrina dos espíritos. A consequência capital que se destaca desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir de seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível acha-se em termos inequívocos nos livros bíblicos. Mas, de um lado, para alguns céticos, a Bíblia não é autoridade suficiente. Do outro, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não representariam, então, para todo mundo uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em 1000 outras fontes diversas. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo é atestada e demonstrada, não como um fato excepcional, mas como um princípio geral. Em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo e São Gregório Nazianzeno e muitos outros pais da Igreja. Essa crença afirma, além disso, a base de
todos os sistemas religiosos. Os mais sábios filósofos da antiguidade a admitiam. Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Encontramo-la no mistério e nos oráculos entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Willis, nas Valquírias, dos escandinavos, nos elfos, dos teutões, dos lechos, dos sei lá o quê, dos mítios, dogues, dos eslavos, nos ouriques, nos browns da Escócia, nos poupicans e nos tensapolites, dos bretões, nos semis, dos caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, gênios bons e maus, silfos, gnomos, fadas e duendes, com as quais todas as nações encheram o espaço. Encontramos a prática das evocações nos povos da Sibéria, do Kamchatka, na Islândia, entre os índios da América do Norte ou os aborígenes da Nova Holanda. Não será por algum absurdo de que essa crença se cercou ou se revestiu em vários tempos e lugares, que se há de desconhecer que parte de um mesmo princípio, mais ou menos desfigurado. Ora, uma doutrina... Desses nomes todos que a Márcia falou, eu frisei gnomos, fadas e duendes. Existiram realmente? Existem espíritos, né? Deus cria espíritos e matéria. E dos espíritos, não são só os humanos. Tem vários tipos de espíritos. Esses espíritos são considerados... Os animais não são espíritos humanos. Nós convivemos com eles, né? Eles são animais, nós somos humanos. E esses outros espíritos também têm a sua existência também. Os espíritos da natureza... No livro Os Mensageiros, nós vemos a Narcisa, né? Na quarta-feira nós estudamos ele, buscar junto aos elementares da natureza remédio para curar o atual marido da esposa de André Luiz. Então, esses espíritos existem ainda assim. A doutrina espírita estudou esses espíritos através de Allan Kardec e diz sim que existe, porque são espíritos em categorias diferentes. Como tem espíritos em outros planetas que também são de categorias diferentes e não são humanos, né? Humanos é aqueles espíritos que estão aqui na humanidade terrena, né? E que vão chegar à pureza. Então, todos os espíritos de todas as categorias chegam também à categoria pureza e pureza também. É o que Kardec também coloca também. Mas na frente nós vamos estudar mais aprofundadamente sobre isso também, né? Num dos capítulos da revista. Não tem sim. Esses espíritos da natureza, são espíritos diferentes, né? Mas são espíritos, né? Como não são humanos como nós, mas são espíritos criados por Deus, porque Deus só cria espírito e matéria, mas vários tipos de espírito, tem várias classificações de espíritos. Tanto é que nós estamos na humanidade, nós não somos humanos.
Por isso que nós vamos deixar a humanidade, e quando deixamos a humanidade, ganhamos a perfeição. Nos tornamos espíritos puros. Para sermos espíritos puros, nós temos que deixar de ser humanos. Porque o humano tem apego, é a matéria, é o egoísmo, é a vantagem, é o egocentrismo. Então, quando a gente fala, eu erro porque eu sou humano, não está certo. Eu erro porque eu ainda sou humano. Quando eu deixar de ser humano, aí eu vou ser um espírito evoluído, um espírito puro, né? É isso que Kardec traz para a gente. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro entre os povos mais diversificados e em todos os graus da escala social, se não estiver fundada em algo positivo. O que será esse algo? É o que nolo demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações possivelmente existentes entre estas manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita é, de certo modo, a história do espírito humano. Teremos de estudá-la em todas as fontes que nos facultarão um veio inesgotável de observações, tão instrutivas quão interessantes, sobre os fatos geralmente... Só fazer uma observação daquilo que a gente falou anteriormente, né? Aqui ele deixa bem claro que a história da doutrina espírita é a história do espírito humano, de nós que somos humanos, né? Porque tem os outros tipos de espíritos também. Senão ele falaria, é uma história do espírito. Ele classificou como humanos, né? Isso é a nossa categoria. Esta parte nos dará oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares que participam da verdade, da alegoria e da superstição. No que concerne às manifestações atuais, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, sempre que nos parecerem merecedores da atenção dos nossos leitores. Do mesmo modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos, por vezes produzidos entre pessoas alheias às práticas espíritas, que ora revelam um poder oculto, ora a independência da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. Ao relato dos fatos juntaremos a explicação, tal qual ressalta do conjunto dos princípios. A este respeito, faremos notar que esses princípios são decorrentes do mesmo ensino dado pelos espíritos e que faremos sempre abstração de nossas próprias ideias. Não se trata, pois, de uma teoria pessoal, mas da que nos foi comunicada e da qual seremos simples intérpretes. Largo espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, desde que tenham um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou atuais, conhecidas ou obscuras, sem desprezar as evocações íntimas, que, muitas vezes, nem por isso são menos instrutivas.
Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita oferece-nos, enfim, a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunharemos diariamente e cuja explicação inutilmente buscaremos em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria, colocaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, as anomalias de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcas da fatalidade, e num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerência, etc. A citação dos fatos juntaremos à pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação dos atos brotarão, naturalmente, ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a sã moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre o objetivo de despertar nos homens o amor do bem pela prática dos preceitos evangélicos. A palavra evangélico aqui significa evangelho, do evangelho. Evangelho. Não é a crença evangélico, né? Como tem os católicos. É diferente. Significa os preceitos. Nós somos evangélicos, nós estudamos o evangelho, segundo o Espiritismo. Evangelho de Jesus. Evangelho. Por isso mesmo, traçam-nos o pensamento que deve presidir a redação desta coletânea. Como se vê, nosso quadro compreende tudo quando se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Por isso que este um dia participará do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Aqui é a nota, né? Tá vendo? Tá. Por mais abundantes que sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as colhemos, nem dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem nossa insuficiência para a complementar. Contamos com o concurso benévolo de todos quantos se interessem por esses problemas. Seremos, pois, gratos pelas comunicações que nos forem transmitidas sobre os diversos assuntos de nossos estudos. Nesse propósito, chamamos a atenção para os 10 pontos seguintes, sobre os quais nos poderão fornecer documentos. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes, obtidas em reuniões a que estiverem presentes. Segundo, fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Terceiro, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Quarto, fatos relativos ao poder oculto atribuído com ou sem razão a certas pessoas. Quinto, lendas e crenças populares. 6.
fatos de visões e aparições. 7. Fenômenos psicológicos particulares, que por vezes ocorrem no momento da morte. 8. Problemas morais e psicológicos a resolver. 9. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, cuja propagação pode servir de exemplo útil. 10. Indicações de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. O mesmo no que concerne à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhe dão autoridade. Só publicaremos o nome das pessoas que nos enviarem comunicações se recebermos autorização formal. Termino aqui. Tá. Quer falar alguma coisa? Bom, fica bem claro, né, a seriedade com que ele trabalha tudo isso, né? Isso é muito bacana, né? A seriedade. Não é... Fica bem claro, né, que ele trabalhou com muita seriedade, por isso que hoje nós temos esse resultado, né? E que responde, né, as questões e que explica, esclarece, né? Nós não ficamos órfãos de informação, só não busca quem não quer, né? Na próxima aula teórica, nós vamos ter diferentes formas de manifestação. Aí depois começa os exercícios, né? Que Kardec faz de evocação, nós vamos estudar caso por caso, ele vai trazer comunicações de desencarnados, nós vamos estudar isso aqui, vai trazer muitas comunicações do sonambulismo, que foi citado aqui. O sonambulismo, para quem ainda não tem o conhecimento, é aquilo que é a emancipação da alma. Que nós, quando estamos encarnados, Kardec nos chama de alma, e quando estamos desencarnados, de espíritos. Então, nós fazemos um desdobramento, né, uma emancipação do corpo físico, e vamos a determinados lugares. Na época de Kardec, os sonâmbulos daquela época conseguiam ler livros fechados. Eles conseguiam ler o livro. Até livro, isso está na Revista Espírita, inclusive livro colocado dentro de uma caixa com cadeado, a pessoa perguntava qual página, em qual capítulo estava tal coisa, e a pessoa lia. Depois eles abriam o cadeado, abriam o livro, porque a pessoa para decorar um livro inteiro tem que ser muito craque. E não era isso que acontecia, porque isso era feito aleatoriamente, né? Então não há misticismo nenhum no que foi feito por Kardec. E todas essas experiências estão relatadas na Revista Espírita. Então a Revista Espírita é um estudo constante de nós, espíritas, sabermos lidar com o mundo extrafísico. Por isso a importância da parte teórica constante e a parte prática constante, para a gente saber lidar com esses que nós chamamos de fenômenos, né? Porque a gente chama de fenômeno aquilo que a gente não conhece. Quando começa a fazer parte da nossa rotina, deixa de ser fenômeno, passa a ser uma coisa natural, né? Então, o sobrenatural deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural, porque já faz parte da rotina, como nós, espíritas. Para nós espíritas não é mais fenômeno e nem sobrenatural comunicação com desencarnados. Isso faz parte do dia a dia. A dupla vista, a gente enxergar coisas nos lugares, como Jesus enxergou o cardume de peixes no rio e falou para Pedro ir naquela região para pescar, porque lá tinha peixe, e Pedro foi, porque ele usou a dupla vista, né? Não era milagre. E a dupla vista faz parte do nosso dia a dia também. Quantas vezes nós não vemos coisas com um terceiro olho, que é o olho do espírito, né? E não com os olhos físicos. E até mesmo em transe, né? Nós podemos chamar assim, que nós também podemos ver coisas do passado, presente e futuro da nossa existência terrena. E até mesmo do mundo espiritual. No caso do êxtase,
que vai até para mundos mais evoluídos. Que o êxtase, o que é? É quando eu me emancipo do corpo físico e vou para dimensões mais evoluídas, para mundos mais evoluídos. Mas é um perigo, porque eu posso me deslumbrar e acabar rompendo o cordão de prata e desencarnando. O Apocalipse de João, quando João, que foi o único apóstolo de Jesus que não foi assassinado, que morreu de velhice, e Jesus já previu isso na hora da sua crucificação, né? Falou que João não iria morrer por morte matada, né? Que iria morrer de velhice. Então, ele teve o Apocalipse e ele foi para mundos mais evoluídos. E lá ele viu coisas deslumbrantes. Só que quando ele relata de uma maneira terrena, né? Dentro da nossa visão, dentro da nossa compreensão. Por isso que é importante a gente analisar o Apocalipse de João, ao invés de levar ao pé da letra tudo que ele falou, né? É analisar item por item. Alguém quer fazer um comentário antes da gente encerrar? Não? Então tá, esse aqui é o final do primeiro capítulo, né? Toda uma semana sim, uma não, nós colocaremos o estudo teórico no nosso canal. E na semana seguinte, sempre a parte prática, né, para quem está na nossa casa, fazendo parte do nosso grupo de estudos. E semana que vem nós teremos a parte da emancipação também, através do sonambulismo. Não quer falar alguma coisa? Então, é muito interessante nós estudarmos, aprendermos, até porque a doutrina espírita nos esclarece. Nós temos as respostas, basta nos darmos ao trabalho de estudarmos, né? E teremos as respostas. Então, novamente, pedimos a você que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos e participe das atividades da nossa casa. De quarta-feira nós temos os estudos das obras de André Luiz. Estamos no segundo livro dos 13 livros de André Luiz. Estamos estudando livros mensageiros. Sexta-feira à noite ou sábado à tarde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E na nossa comunidade do WhatsApp tem muito conteúdo espírita, muita biografia. A gente precisa saber quem é quem no meio espírita, para saber do alicerce que nos consolida na doutrina. Então, o nosso WhatsApp, repetindo, é o 13 98130 8408. Tenhamos uma excelente semana e que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre.